Claro que estou aqui neste domingo pela manhã para falar mais um pouquinho do grande jogo das 16 horas entre Santos e Vasco lá no Morumbis pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que eu estou fazendo agora pela manhã para mim falar um pouquinho dos meninos da Vila que jogaram ontem pelo Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 e que ontem no pré-jogo que eu fiz de Santos e Vasco hoje não deu tempo da gente falar, porque senão fica o vídeo muito estendido e aí desanima até para o pessoal ficar olhando. E aí a gente procura dividir então. Mas ainda falar um pouquinho do jogo desta tarde lá no Morumbis, em São Paulo. O Santos, que vai entrar com a escalação mudada, o Kleber Gauchinho vai mudar o Santos. Para uns estão dando o Luizão como zagueiro, para outros estão dando o Gil como zagueiro ao lado do Luan Pérez. Eu, na minha opinião, eu preferia ver sim o Luizão como titular na tarde deste domingo lá no Morumbi, já que, na minha opinião, o Luizão fez um bom jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E se o Santos está precisando de zagueiro, o Santos tem que começar a olhar para o futuro. E o Gil não é um futuro para o Santos. O futuro para o Santos é o Luizão, porque o Gil já disse que o final do ano ele vai parar. Então, se você fica batendo com o Gil até o final do ano, nós vamos entregar o ano de 2025 para 2026 e o Santos falando que precisa de contratar um zagueiro. E de repente você tem o zagueiro dentro do seu elenco. Então, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu gosto sim e acredito que o Luizão vai ter essa oportunidade para mais uma, para quem sabe mostrar o trabalho dele ali no Santos ali e continuar como zagueiro do Santos. Porque é jogando que você vai mostrando se você tem condições ou não. Porque se você só ficar treinando, treinando, é aquilo que sempre eu digo aqui, treino é treino, jogo, é diferente. Jogo é onde que o treinador corrige os erros, aonde o treinador vê aquele que está melhor. Porque treino, por mais que você corrige os erros, mas quando chega na hora do jogo é totalmente diferente. Isso é um ponto de vista meu, isso é uma maneira de eu interpretar e ver o futebol como que ele é. Portanto, se você pega esses times que estão jogando aí final de semana e meio de semana, eles são os times mais arrojados dentro de campo do que esses times que têm muito tempo de ficar treinando, de ficar fazendo, dando chapéuzinho no colega, dando risada, enfiando a bola no meio das pernas, sorrindo, dando de calcanhar. Então é diferente. Uma outra também que eu gostei é a entrada do Zé Rafael ao lado do Gabriel Bom Tempo. Gostei porque acredito que o Zé Rafael é um ótimo de um jogador e eu vejo que o Tomás Rincon está chegando atrasado na jogada. O Tomás Rincon ele está correndo atrás do carro cansado e aí fica difícil. Aí fica difícil. Então, para mim, a entrada do Zé Rafael é muito boa para a gente poder fazer um teste diferente agora nesse jogo de hoje. Como que será esse meio-campo do Santos? Porque você não pode conseguir, você não pode entrar num jogo como o Tomás Rincon entrou e logo no começo do jogo tomando um cartão amarelo, principalmente jogador de muita pegada, de muita marcação, ele fica manjado e ele acaba se sucumbindo dentro da partida, porque às vezes ele não pode dar uma chegada mais difícil, porque ele pode levar o segundo cartão amarelo. E a outra é o Rolaser. O Rolaser que a internet está martelando o Kleber Gauchinho. Como que tem os apoiadores do Rolaser, hein? Mas eu vejo que o Kleber Gauchinho está certo. Está certo, porque se a gente parar e analisar, o Barreal, quem vem fazendo gols do Santos, mesmo ao lado do Guilherme, é ele que vem pondo as bolas para dentro da rede. Então, quer dizer, para mim, o Kleber Gauchinho acerta nesse quesito também. Entra com o Barreal e deixa, por exemplo, o Cabalheiro, que entrou muito bem contra o Cruzeiro, o próprio Rolaser, que jogou contra o Cruzeiro depois foi substituído, deixa para o segundo tempo, porque dizem que um time para ser campeão precisa ter um time forte, um elenco forte, então você no segundo tempo você pode ter armas
muito interessante para não deixar que o jogo caia de produção do lado do seu time. Então, vamos aguardar, esperar sim que o Kleber Gauchin está certo nessa escalação, que é essa aqui, ó. Fica só a dúvida do Luizão com o Gil, porque eu vejo uns falando que vai ser o Gil, outros falando que vai ser o Luizão. Na minha opinião, deveria ser o Luizão. Gabriel, Brazão, Mike, Luizão ou Gil, Luan Pérez e Souza. Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Neymar. Barreal, Guilherme e o Tiquinho Soares lá na frente. Eu gosto da entrada assim do centroavante, porque o Santos sempre jogou com o centroavante, o Santos sempre foi aquele time de ter o centroavante ali. Eu acredito que é muito interessante, sim, o Santos entrar com o Tiquinho Soares. E está precisando fazer o gol dele para poder ganhar confiança dentro do elenco do Santos. Vamos aguardar, quem sabe pode ser hoje. É jogo difícil, não é jogo fácil, a gente sabe, a gente entende, mas eu acredito sim que vai ser um jogo muito interessante para o Santos. Vai apitar o jogo aí o Ramon Abad Abel, de Santa Catarina, e o Rodrigo de Alonso Ferreira no VAR, também de Santa Catarina. Vamos esperar que esse pessoal não faça lambanças e possa, sim, apitar um grande jogo. Mas aqui, deixa eu falar aqui dos meninos sub-15 e sub-17 do Santos, que ontem encerraram a segunda fase do Campeonato Paulista com vitórias. Os dois times acabaram vencendo o Cosmopolitano por 1-0 e o mesmo placar também do sub-17, 1-0 sobre o Paulinense. Deve ser ali de Paulínia. Com a vitória, o sub-17, o sub-15 se classificou no grupo 26 na liderança e agora vai ter na próxima fase, vai ter como adversário a Inter de Limeira, o Linense e o SK Brasil. Em turno e retorno. Vai ser bate lá e bate cá. Então, vamos aguardar e esperar que os meninos do sub-15 possam sim fazer bonito na próxima fase do Campeonato Paulista. O sub-15 que entrou em campo com Henrique Braz, o Lucas Gomes, o Felipe Gustavo, o Vinícius Morato, depois o Vinícius Casari, o João Nogueira, o Thiago Barros, o Kaique Santos, depois o Francisco e o Ravi, depois o Paulo Henrique. Será que é o Ganso ou será que esse é o Paulo Henrique Cisne? Vamos ver, quem sabe, pode ser mais um. O João Gambis, o Léo Salim e depois o Miguel Zulu e o Júlio César e depois o Luan Alemão, o treinador, o Francisco, o Fabrício Monte. Já o Sub-17 enfrentou o Paulinense e venceu por 1-0, também foi o último jogo da segunda fase do Campeonato Paulista, e agora os meninos do Sub-17 vão ter como adversário na próxima fase o Jabaquara, o Marília e o Esfera. O Marília, o Mac que me recorda muito tempo de criança, do Marília disputando o Campeonato Paulista. Quantos times que tinha no futebol paulista interessante, Marília, o próprio Noroeste que agora voltou, Francana, meu Deus do céu, 15 de Jaú, que revelava tanto jogador e infelizmente estão tudo aí nas divisões de baixo aí. Os meninos do Sub-17 que entrou em campo com Danilo, depois o Fernando Amaral, o Davizinho, depois o Oswaldo, o João Sá, o Gabriel Neves e o Lourenço de Paula, depois o Breno Brizzoli, o Nicolas Augusto, o Evandro, o Dudu Gimenez, depois o João Borges, o Frecha, depois o Matheus Mendes, o Davi Santos, depois o João Grando, o Pradella e depois o Damásio, o treinador, o Helder Campos. Falando em Borges aqui, lembrei do Nelson Borges, que parece veio do 15 de Jaú. Esse foi só um falatóriozinho dos meninos do Sub-17 nesta manhã de domingo. Segue a gente no canal Peixinautas.